Colossenses 4, do 2 ao 6, logo em seguida, já abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos do 10 ao 20. São dois textos paralelos, e nós vamos, então, nos alimentar com a palavra do Senhor, não é? Colossenses 4, do 2 ao 6, é o primeiro texto que leremos. Diz a palavra do Senhor assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como é necessário falar. Pai amado, obrigado pela tua palavra que lemos. Obrigado também pelo privilégio de estarmos hoje à noite reunidos e cantarmos então os louvores ao teu nome. Queremos que o Senhor trouxe para ouvir esta mensagem, cada um que o Senhor quer que ouça. Queremos que o Senhor levará a tua palavra pelas ondas da internet, do Facebook, do YouTube, aos corações e almas daqueles que precisarão ouvir esta mensagem. E oramos para que o teu evangelho tenha livre curso. Oramos também para que o Senhor fale com cada alma que aqui está presente. E finalmente clamo a ti, Senhor, por tua misericórdia e graça, porque não passo de um verme, não passo de carne e osso, e não fosse a tua graça em salvar, e se não for a tua bênção em usar este vaso, de nada valerão suas palavras. Então use cada palavra, use a tua palavra, e que tudo aquilo que for pregado aqui, venha do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos pensar um pouquinho hoje à noite, irmãos, sobre a importância do revestimento do poder de Deus. Paulo aos Efésios, ele diz exatamente isso, não é? Aqui no capítulo 6, a partir do verso 10. Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. A importância do revestimento do poder de Deus. Queridos irmãos, quando Paulo, que é o autor dessas cartas, foi salvo por Jesus, foi dito dele e depois para ele: eu lhe mostrarei o quanto que importa você sofrer pelo meu nome. Isso está registrado lá no capítulo 9, verso 16 do livro de Atos. Eu lhe mostrarei
o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a vida de Paulo foi envolta em muitos sofrimentos, lutas e dores. Se não, vejamos. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, e em frio e nudez, muitas vezes. Não bastasse isto, alguns irmãos têm feito um resumo da vida do apóstolo Paulo e os seus sofrimentos, além deste que ele mesmo já fez aí na carta, não é? Mas alguns destes têm dito que ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, foi atacado duramente em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, foi vítima de naufrágio indo para Roma, foi picado por uma serpente em Malta, foi preso e degolado em Roma. Não só isto, a carta que ele escreve a Timóteo relata que ele sofreu a dor da solidão, a dor do abandono, a dor da ingratidão, tanto que ele mesmo diz, lá em 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Paulo deu sua vida pelos outros, e ele diz que agora, quando ele precisa de ajuda, não há ninguém que se arrisca por ele. De fato, Paulo devia estar sendo acusado. Aliás, ele foi acusado de ateísmo e canibalismo, mas ninguém o defendeu. Também ele sofreu a perseguição, não é, por um homem chamado Alexandre o Latueiro, e é dito que Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Os historiadores acreditam que esse Alexandre foi quem delatou Paulo em Roma para que ele fosse preso e então condenado. Todavia, apesar dos seus sofrimentos, é escrito assim, em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que está por vir em Cristo Jesus para conosco. Também está dito lá em 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, sendo um homem igual a nós, a minha pergunta é o que ele tinha que nós não temos? Para enfrentar o que enfrentou, viver o que viveu, sofrer o que sofreu, trabalhar como trabalhou e terminar a carreira fiel. O que ele tinha que nós não temos? A resposta está em Efésios 6,10. E não é que nós não temos, mas talvez alguns de nós não se apropria disso. Ele diz, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força que vem do seu poder. Tanto em Colossenses como em Efésios, os textos que lemos são textos de encerramento das cartas. Note que em Efésios ele diz quanto ao mais, e aqui em Colossenses ele diz quanto a, indicam que Paulo está terminando essas cartas que ele escreveu da prisão. E ele nos incentiva então, irmãos, a nos revestirmos do poder de Deus. Por que é que nós precisamos do revestimento do poder de Deus? Meus irmãos, a descrição que Paulo faz nas 2 cartas, no final das cartas,
é que apesar dele ter sofrido tudo o que sofreu, ainda haveriam lutas, batalhas e dificuldades pela frente. Então ele diz, olha, temos que nos revestir do poder de Deus, porque não dá para colocar não dá para lutar essa luta na força da nossa carne. Nós precisamos do poder de Deus. E eu quero então agora com você pedir a sua atenção para alistar aqui algumas razões porque precisamos do poder de Deus na nossa vida. Acompanhe comigo Colossenses 4, 2 e 3. Em primeiro lugar, precisamos do revestimento do poder de Deus, do poder que vem dos céus, para permanecermos firmes e perseverantes diante do próprio Deus. Note que diz o versículo 2, perseverai em oração, velando. Essa expressão velando é usada muito em cemitério. Velando um morto. Passar a noite toda, o dia todo. Perseverar em oração, velando, com ação de graças. E orem juntamente comigo e por mim. Meus irmãos, precisamos do revestimento do poder de Deus para conseguirmos perseverar diante do próprio Deus nos dias de batalha que enfrentamos, e elas vêm para todos. Sabe qual uma das primeiras atitudes que nós não queremos tomar, mas às vezes tomamos diante das grandes lutas da vida? É se afastar de Deus, é distanciar-se de Deus. Mas note como o servo do Senhor nos orienta aqui no capítulo 4, versos 2 e 3, ele diz, persevere. E sabe o que significa isso? Significa, diante de Deus, não desista, não desanime, não se afaste, não deixe as práticas espirituais, não se entregue à autocomiseração, não se entregue aos desejos do seu próprio coração, não, 1000 vezes não. Ele diz, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça diante de Deus, como Jó, que disse, ainda que o Senhor me mate, no Senhor continuarei confiando. E de que formas devemos permanecer diante de Deus? Primeiro, vigilantes, ou vigiando. O versículo 2 diz exatamente isso, velando, é a expressão para vigilância. Meus irmãos, vigiar é permanecer no posto, vigiar é permanecer atento, vigiar é prestar atenção mais apuradamente no que está acontecendo, vigiar é acender o farol, vigiar é prestar atenção. Então ele diz, persevere vigiando, atento, prestando atenção, aprendendo com o que está acontecendo. Segundo, ele diz agradecidos, congratulados. O versículo 2, sejam agradecidos. Meus irmãos e irmãs, eu tenho aprendido que um coração agradecido não bate no peito de todos os crentes. Repito, eu tenho aprendido que um coração agradecido não bate no coração de todos os crentes. Ou não bate no peito de todos os crentes. Não. Gratidão não é coisa comum, é coisa rara. Especialmente em nossos dias. É coisa rara. Mais rara ainda quando passamos por lutas. Mas Deus diz, sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Sabe por quê? Porque gratidão é sinal de maturidade. Gratidão é sinal de confiança em Deus. Gratidão é demonstração de fé. Sejam gratos, mesmo no pior momento da sua vida. Ele diz, seja grato. Como aquele servo do Senhor, que tomado pela multidão, condenado à morte, ainda que sem um julgamento justo, por causa do Evangelho, quando teve a oportunidade de fazer o seu último pedido, ou fazer a sua última oração, ele cai de joelhos, olha para os céus, e com o coração sem amargura, ele diz, Deus, perdoa esses que estão aqui, porque não sabem o que estão fazendo. Me refiro a Estevão. Mas isso é o que está escrito. E o que não está escrito? Um coração agradecido. Porque só cai de joelhos e intercede quem tem um coração agradecido a Deus. Está diante dos seus algozes. Vai morrer, mas sabe agradecer. Talvez se pudéssemos ouvir o coração de Estevão, ouviríamos, Senhor, obrigado por ter vivido. Senhor, obrigado pela família que o Senhor me deu. Senhor, obrigado pelas lutas que eu passei. Senhor, obrigado por me salvar e me usar para a tua glória.
Senhor, obrigado pelo privilégio de morrer por tua causa e em teu nome. Meus irmãos, um coração grato, é claro aqui, porque só cai de joelhos diante de Deus de verdade, só se coloca voluntariamente diante de Deus de verdade, quem tem um coração agradecido de verdade. Gratidão é sinal de que se cresceu na fé, que se conheceu a Deus e que se aprendeu a depender dele em tudo e que ele não erra. Ele não erra. Bate em nosso peito um coração grato. Meus irmãos, um coração morre, não quando para de bater, mas quando batendo, ele não tem mais razões para agradecer. Esse coração está morto, está frio, está gélido, ele não tem mais razão de vida. Que bata em nosso peito um coração agradecido, porque foi o que o Senhor pediu. Então ele disse, vigiem. Ele disse, sejam agradecidos diante de Deus. Mas ele diz mais, ele diz, sejam cheios do Espírito. Efésios 6:18. Enchei-vos do Espírito. Existe uma lei na metafísica chamada impenetrabilidade. E ela diz o seguinte, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não é? No mesmo momento. Não tem jeito. Em termos espirituais, significa que ou você e eu estamos no controle da nossa vida e o Espírito Santo está de lado, ou ele está no controle da nossa vida e a gente está de lado. E encher-se do Espírito não é, como ensinam erradamente por aí, ter mais e mais e mais, como se o Espírito viesse em pedaços. Não! Ser cheio do Espírito é o Espírito que está habitando em você, dia após dia, comandando mais áreas e mais áreas e mais áreas de sua vida, até que toda a sua existência minha seja dominada, comandada, controlada por Ele. Então é cada dia mais Ele crescer no domínio sobre nós, e nós diminuirmos e nos submetermos a Ele. E assim ficarmos mais e mais em pé diante de Deus. Então Ele diz, perseverem, firmes diante de Deus, em oração, em perseverança, em vigilância, cheios do Espírito, gratos. Mas ele diz mais. Em Colossenses 4:3 ele diz, e em Efésios 6:18-19, intercedendo pelos irmãos, pelos obreiros e pela obra. Meus irmãos, obreiros precisam de oração. Obra precisa de oração. Obreiros e irmãos em Cristo precisam das nossas orações. Hoje eu recebi logo de manhã o vídeo do momento que o Aaron e a Ana chegam lá em Benjamin Constant, lá nos Cafundó do Juda. Sabe aquela expressão antiga para dizer que o negócio é longe? E aí eles colocaram o vídeo mostrando a chegada na cidade. Eu confesso aos irmãos que meu coração ficou bem condoído e dolorido por eles. Porque eu já fui para aquela região, irmãos. Mas eu já fui para voltar em 10, 15 dias. Eu nunca fui para viver para lá definitivamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Indo lá, para voltar já não é fácil. Ir e ter que se adaptar e viver 8 dias de barco de Manaus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil. E eles precisam muito das nossas orações. A oração intercessória é grande privilégio seu e meu. Eu recebo quase todos os dias pedido de oração em meu celular. E ainda por cartas chegam também de missionários dos mais longínquos campos. Pedidos de perto, pedidos de longe, pedidos de irmãos, pedidos de missionários, pedidos de pastores. E eles pedem porque confiam na oração intercessória. A oração intercessória é grande privilégio. Tanto que Paulo pede aos Colossenses, à igreja de Éfeso, orem por mim, irmãos. Orem por mim. E esse mim ali se refere ao maior bandeirante do cristianismo. Mas ele é humilde para pedir oração. A oração intercessória é grande privilégio cristão. Agora só pode interceder por outros quem está em plena comunhão e de pé diante de Deus. Ou de joelhos no altar. Só pode interceder por outros quem está andando em intimidade com o Senhor. Meus irmãos, o intercessor é a mão que ajuda a mão do missionário que semeia. O intercessor, meus irmãos, é o pé que caminha com o missionário nos lugares mais distantes.
O intercessor é o que fortalece a corrente que sobe diante de Deus em favor dos enfermos. O intercessor é amado por Deus, porque o intercessor age conforme o agir de Deus. Jesus é o supremo intercessor. Jesus é o maravilhoso intercessor. Sem ele não tem comunicação com o Pai. Sem ele não tem revelação do Pai. Sem ele não há salvação. Sem ele não temos um advogado que dia e noite intercede por nós. Mas não só ele, o Espírito Santo também. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, incessantemente, com compaixão, com rogos. Oração intercessória é um privilégio. É você unir o seu coração àquele que sofre, àquele que está precisando no hospital, no campo missionário, na luta do dia a dia. Meus irmãos, quando intercedemos, andamos como Jesus andou, fazemos o que Jesus fez, amamos o que Ele amou e obedecemos ao que o Espírito nos ensina a fazer. O intercessor é o que permanece diante de Deus. E na luta feroz que temos neste mundo, irmãos, e é uma luta que vai piorar. Eu não queria te dar essa notícia, mas eu não tenho outra para dar também. Vai piorar, o mundo vai de mal a pior. Precisamos do revestimento do poder de Deus, para em primeiro lugar ficarmos firmes diante do Senhor, para permanecermos diante dEle, para não arredarmos o pé da sua presença, para não arredarmos o pé do seu altar, meus irmãos. Porque toda pessoa crente que cai diante dos homens, é porque já há algum tempo havia caído diante de Deus. Então, cuide da sua vida. Revista-se do poder de Deus para permanecer firme diante do Senhor, na presença dEle. Na presença dEle continuamente. Então, esta é a primeira razão porque você precisa do revestimento do poder de Deus para ficar firme na presença do Senhor. Em segundo lugar, precisamos do revestimento do poder de Deus. Acompanhe comigo o capítulo 4, versos de 4 a 6 de Colossenses 4. Para que o manifeste como me convém falar, andando com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Em segundo lugar, precisamos do revestimento do poder de Deus, para vivermos com sabedoria para com os que são de fora. Os de fora são os que ainda são descrentes. São aqueles que não têm salvação, são os que não têm o Espírito Santo. Esses são de fora. Meus irmãos, nosso mundo virou um mar de podridão, de mentiras, de hipocrisia, de falsidade, de maldade, de corrupção e de engano. Sobe para o trono de Deus hoje o mesmo mau cheiro do pecado que subiu antes do dilúvio. Sobe para o altar de Deus hoje. Cumpre-se em nossos dias a palavra que está escrita lá em 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Por isso o apóstolo diz, vivam com sabedoria para com os que estão de fora. E vivam de que maneira? Primeiro, aproveitando cada oportunidade com intrepidez. É o que diz Colossenses 4:5 e Efésios 6:19. Escute bem o que eu vou te dizer. A vida é uma oportunidade, cheia de oportunidades, que acabam com a oportunidade que um dia vai acabar. Repito. A vida é uma oportunidade, cheia de oportunidades, que acabam com a oportunidade que um dia vai acabar. Se nós não aproveitarmos, perdemos e perecemos. Temos que aproveitar, mas como? Com intrepidez, diz. Veja, quem é que está pedindo oração? Paulo. O maior missionário de todos os tempos, o maior bandeirante do cristianismo, está pedindo oração para pregar o evangelho. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não pregamos porque nos falta intrepidez, ousadia,
revestimento do poder. Intrepidez não é coisa normal. Intrepidez não é uma coisa sua. Intrepidez tem que ser pedida a Deus. Intrepidez é uma dádiva concedida pelo Espírito Santo em resposta à oração. O intrépido aproveita cada oportunidade. E eu tenho essas oportunidades. E você também. Só que nem sempre aproveitamos, irmãos. É verdade. Olha, sem intrepidez, não pregamos na fila do caixa do supermercado. Sem intrepidez, fazemos uma viagem de horas ao lado de alguém e não abrimos a boca para lhe falar de Jesus. Sem intrepidez, trabalhamos a vida toda com alguém e nem lhe compartilhamos a fé. Sem intrepidez, nós andamos pelo nosso bairro e nunca ninguém fica sabendo que a gente é crente. Falta intrepidez. Nós deveríamos pedir todos os dias uns aos outros: irmão, ore por mim, para que eu tenha intrepidez no meu trabalho, para que eu tenha intrepidez na minha escola, para que eu tenha intrepidez na minha casa, para que eu fale do nome do Senhor. Às vezes eu fico tão envergonhado quando eu leio alguns textos de Paulo, do Evangelho, e de outros irmãos do passado e do presente. Meus irmãos, Paulo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha jornal, não tinha livro impresso, não tinha zap, não tinha uma família para lhe ajudar, estava com poucos companheiros, mas em 3 anos, ele vira uma cidade de 300 mil habitantes de cabeça para baixo e impacta a cidade com o Evangelho, isso em meio a perseguições, lutas e dificuldades. E ele não tinha nada do que nós temos, mas talvez ele tinha o que nós não temos: intrepidez, poder do céu, para abrir a boca e falar do seu grande amor. Meus irmãos, o Evangelho é o mesmo, o pecador é o mesmo, o Deus é o mesmo. Precisamos de intrepidez, poder do revestimento do poder do Senhor sobre a nossa vida. Devemos orar: Deus, me ajude a ver as oportunidades e aproveitá-las, me dê intrepidez. Deus me está ensinando aqui que eu preciso disso. Estou numa guerra, estou numa luta, e você também. Mas em segundo, tendo uma boa palavra para cada momento. Colossenses 4,6 diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Meus irmãos, a boa palavra é muito importante. Provérbios diz que ela é medicina. Quando usada corretamente, é medicina para os ossos. Ela pode ajudar uma pessoa, ela pode levantar uma pessoa, ela pode incentivar uma pessoa, ela pode esclarecer uma pessoa, ela pode livrar uma pessoa, ela pode abençoar uma pessoa, mas ela também pode arruinar uma pessoa, destruir um casamento, desanimar e levar à depressão, afundar uma pessoa na podridão do pecado. Por isso, Colossenses diz que ela deve ser temperada com sal. Sal dá sabor. Sal evita a deteriorização. Sal ameniza dores, estimula a circulação, aumenta a pressão arterial e combate inflamações. Sal evita que as moscas pousem e botem ali os seus ovos, de onde nascerão aquelas larvas fétidas. Uma boa palavra tem que ser temperada com sal. A pessoa ouve a palavra e é abençoada. A pessoa ouve a palavra e é vacinada contra as moscas das seitas, das ideologias humanistas, dos pensamentos profanos. A pessoa ouve a palavra e é fortalecida, é incentivada, é desafiada a vir para Deus e viver com Deus. A boa palavra é falar o que é espiritual, proveitoso, conveniente, dedicado, resoluto, cortês, benévolo, confiável e amável. Vossa palavra seja temperada com sal, diz a palavra do Senhor. Terceiro, sabendo responder aos que pedem a razão da nossa fé. 4,6 diz isso. Ou seja, por que cremos como cremos? Porque cremos no que cremos. Nenhum cristão raso nas doutrinas bíblicas poderá responder a cada um que pedir a ele a razão de sua fé convincentemente. Há crentes que não sabem como levar alguém a Cristo. Você acredita nisso? Pois é. Entram pelo caminho, mas parece que esqueceram como entraram.
entraram pela porta e parece que não sabem indicar a porta. Não sabem falar de Jesus, não conhecem as Escrituras. Você pede para eles abrirem no livro de Joel, a pressão chega até subir. Dá até pressão alta na pessoa, porque ela entra em desespero. Quem que é o homem aí? Joel, mas tem isso na Bíblia? E a bênção é tão grande que eu abri em Joel. Né? Meus irmãos, não pode ser assim. Cada crente é um soldado de Jesus, o missionário de Jesus, o embaixador do céu. Temos que conhecer a palavra para saber como responder a cada um que pedir a nós a razão de nossa fé. Então precisamos pedir a Deus: Senhor, ajuda-me, ou ajude-me a te conhecer melhor, a tua palavra melhor, para que eu tenha clareza em transmitir a cada dia a palavra do teu poder, e assim eu ajude outros a chegarem para o caminho, a entrarem pelo caminho, a viver com o Senhor, a usufruir as maravilhas da tua lei. Você precisa do revestimento do poder de Deus para permanecer fiel na presença dEle quando a luta bater a sua porta. Você precisa do poder de Deus para viver com sabedoria para com os que não conhecem a Deus nesse mundo que é tão mau. Mas em terceiro lugar, precisamos do revestimento do poder de Deus para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Acompanhe comigo Efésios 6, 11 e 13, por favor. Efésios capítulo 6, versos de 11 a 13, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Meus irmãos, nós temos um inimigo, você notou ele aí? Ele é um inimigo poderoso, ele é o diabo. As pessoas quando dizem assim, fulano é o diabo, nem tem ideia do que estão falando. Mas o diabo é o diabo, literalmente. E meus irmãos, o diabo não é um mito, o diabo não é uma lenda, o diabo não é uma energia negativa, ele não é apenas uma criação, uma boa ideia para assustar crianças. Não, ele é um anjo caído, ele é uma pessoa, ele está vivo, ativo e rodeia o planeta Terra, diz a palavra. O diabo é maligno, o diabo é perverso, ele é o pai da mentira, ele é o assassino, ele é o tentador, ele é o leão que ruge, ele é o dragão, ele é a antiga serpente, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir, ele é inimigo meu, é inimigo seu, ele é rebelde contra Deus, ele é o opositor, ele é o acusador dos santos. Pare de ficar lutando contra pessoas, seu problema não é com pessoas. Seu problema não é com o seu vizinho, não é com a sua mulher, não é com o seu marido, não é com os seus filhos, não é com o seu patrão, não é com os seus empregados, não. Seu problema em si não é com gente como você. Nossa luta, diz a palavra, é contra os principados e potestades. Meus irmãos, o diabo é maligno. E este mundo, diz a palavra, é tenebroso. O diabo trabalha com suas hostes. Sabe, ele tem trabalhado e deitado e rolado nesse mundo, irmãos. Ele produz doenças, ele produz maldades, ele produz a podridão do pecado que a cada dia está mais nojento. Ele produz doutrinas falsas, ele produz ideologias perversas. Aliás, além da ideologia de gênero, agora, um dos itens da ideologia de gênero é que o camarada agora não é só, ele não necessariamente não pode ser só um homem ou uma mulher. Agora, uma hora ele é um homem, uma hora é uma mulher, uma hora ele é um cachorro, uma hora ele é uma vaca, uma hora ele é um boi. E vai vivendo assim. Isso é uma produção maligna, satânica. Ele ataca a família, ataca a moral, ataca a verdade, ataca a pureza. Meus irmãos, o diabo e os seus anjos trabalham dia e noite, noite e dia. Sabe, depois de Deus, Ele é quem nos conhece mais. Ele é quem nos conhece mais.
Ele conhece nossos pontos fracos. Ele conhece nossos pontos vulneráveis. Ele conhece nossos pontos fortes. Ele é astuto, por isso que a palavra ciladas aí, que é metodeia, significa estratégias. Ele não ataca para errar. Ele é aquele leão que ruge ao derredor, procurando. Quem tem Discovery, TV a cabo em casa, tem alguns canais que passam muito sobre animais. Eu gosto de assistir aquilo lá, uma das poucas coisas que eu gosto de assistir é aquilo lá. E existe um programa que passa muito sobre a África e os ataques, né, que certos animais dão a outros. E as pessoas começaram a estudar por que os leões conseguiam abater búfalos. Sendo que o búfalo é muito maior que o leão, é forte, tem um chifre fatal, não é? E por que eles conseguiam abater? E depois estudaram a genética, estudaram isso, estudaram aquilo, e aí eles foram descobrir que os leões, eles ficam observando o rebanho de búfalo assim, dias, observando. E eles prestam atenção em 3 características. Os búfalos mais fracos, os búfalos doentes e os búfalos distantes do rebanho. Então eles ficam rodeando, estudando o rebanho. Quando eles descobrem um que se enquadra nessa situação, eles atacam, é aquele que eles matam. O salmista diz: não te distancies de mim, porque a angústia está perto e não há quem te socorra. O diabo é um leão que ruge ao derredor, procurando alguém que ele possa devorar. Mas quem é que ele procura? Ele procura os distantes de Deus. Ele procura os fracos. Ele procura os doentes. Pessoas que estão lendo pouco a Bíblia. Pessoas que estão orando pouco. Pessoas que estão afastando-se do caminho. Pessoas que estão enfraquecidas. O diabo está rodeando ao derredor, procurando quem ele possa dar o bote e tragar. E de vez em quando, irmãos, ele leva um. Mas lembre-se que eu disse a você no início dessa mensagem, que quando uma pessoa cai diante dos homens, é porque há algum tempo ela já tinha caído diante do altar de Deus. Ela já tinha se afastado, ela já estava longe. Então o diabo só ficou esperando o momento exato para dar a tacada certa. Por isso você precisa do revestimento do poder de Deus. Eu também, todos nós precisamos, para permanecermos firmes diante do Senhor. Para permanecermos firmes diante do Senhor, porque temos um inimigo astuto, que dia e noite trabalha para destruir a sua vida. Penúltimo lugar. Em quarto lugar, precisamos do revestimento do poder do Senhor, para enfrentarmos, sem vacilar, o dia mau. Veja o que diz aí o verso 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Meus irmãos, notem comigo, o dia mau. Esse dia existe. Esse dia existe, o dia mau existe. Ele existe para mim. Ele existe para você. Ele existe para famílias. Ele existe para igrejas. Ele existe para cidades, países, continentes. O dia mau, ele existe. É o dia da prova. É o dia do vale escuro. É o dia do vale da sombra da morte. É o dia da angústia. É o dia do fogo tentador da tentação. É o dia da dor. É o dia que o mundo cai sobre a sua cabeça. É o dia que puxam o seu tapete. É o dia que você se questiona se é salvo mesmo ou não. É o dia que você se pergunta, será que vale a pena ser fiel a Deus? É o dia em que há uma ordem nas regiões celestiais dizendo, Ele está em tuas mãos, faça o que quiser, só não lhe tire a vida. Lembra de Jó? O dia mau existe, irmãos. É o dia em que somos abandonados, às vezes pelos cônjuges, às vezes por filhos, às vezes por amigos e às vezes por irmãos. É o dia mau. E nesse dia, se você não estiver firme, você pragueja, você mente, você se ira, você peca, você se entrega aos desejos do seu próprio coração, você cai, você enfraquece, você deixa a comunhão. Esse dia mau chega para mim, chega para você,
Mas Deus diz: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, para poderdes resistir no dia mau. Mas quem sabe, se você permanecer fiel, Deus não reverte esse dia mau num bom dia. O pastor Ronaldo Lidório deu um testemunho, e também isso está registrado num dos livros dele. Ele foi missionário em Gana, numa cidade chamada Concombas. E ele ficou lá 9 anos. Meus irmãos, em 9 anos ele enfrentou 29 malárias. 29 malárias, já pensou? 2 envenenamentos. E 1 ataque de abelhas. Isso meio que simultaneamente. Por conta disso, ele ficou muito doente. E ele ficou acamado, e ficou meses sem poder sair de casa. E certo dia ele estava orando, e ele falou: Deus, eu não estou entendendo. Eu vim para cá para ofertar os meus pés, para visitar essas casas sem Jesus. Eu vim para cá para abrir a minha boca e pregar em praça pública. Eu vim para cá porque eu quero que minhas mãos sejam vasos, sejam instrumentos do Senhor para eu ajudar pessoas. Eu vim para fazer cultos ao ar livre, Senhor. Eu vim para fazer fundação de igrejas. Mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui nessa situação. Mas ele diz que naquele momento o Senhor traz uma luz a ele. E ele se lembra que ele está, por causa daquela enfermidade, traduzindo o Novo Testamento na língua concomba, que posteriormente seria a sua maior contribuição àquele povo. Deus deu a ele aquelas enfermidades e ele enxergou isso, para que ele pudesse ter tempo para traduzir a palavra de Deus para aquele povo. Se você notar bem, irmão, Paulo está preso aqui, quando escreve essas cartas. E nós poderíamos dizer: o dia mau chegou para Paulo. Açoitado, acorrentado, preso, jogado, abandonado, traído, prestes a morrer, coitado de Paulo, o dia mau chegou sobre a sua vida. Mas porque o dia mau chegou para ele, eu e você hoje à noite estamos aqui estudando aquilo que ele escreveu. E aprendendo a palavra do Senhor, irmãos. E por causa disso estamos estudando e crescendo e vivendo com Deus. Deus transformou o mal em bem. Como Deus transforma o mal em bem na vida de todo aquele que espera nele. Então resista no dia mau, não enfraqueça, não desista, não desanime, não se afaste, não se entregue aos seus sentimentos. Tudo que o diabo quer é crentes longe, fracos e doentes. Porque são esses que ele vai atacar para devorar. O dia mau existe. Mas eu quero lembrar você também que existe o cuidado do Deus bom. Mesmo no dia mau. Resista. Não se entregue, vá adiante, permaneça, vá em frente. O Senhor nunca nos abandona, irmãos. Nos tempos de Davi, a gente lê os Salmos, e é muito comum a gente entender que o pastor, quando guiava o rebanho, ele ia na frente do rebanho. E o rebanho seguindo ele, não é? Ele na frente e o rebanho seguindo. Ele chamando as ovelhas com ajudadores, e ele ia na frente. Vendo onde tinha melhor água, melhor grama, livrando das cobras e de animais perigosos. Então, o pastor sempre ia na frente, exceto nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março e abril. Nesses 4 meses o pastor ia atrás do rebanho. Ele não ia na frente, ele ia atrás. Sabe por quê? Porque nesses 4 meses, naquela época, era o período que as ovelhas geravam. E ovelha gera andando. E quando elas pariam, o rebanho estava andando. Então escute bem. Ovelha gera andando. Se você não resistir no dia mau e se entregar e cair, você para de gerar. Você para de produzir, você para de honrar a Deus, você para de servir o Senhor, você estaciona na fé, você para de crescer e começa a regredir. Ovelha tem que andar.
Se a ovelha parar, para de gerar. E o pastor ia atrás. E tinha uma outra razão porque ele ia atrás. É porque normalmente as ovelhas dão à luz a 2 filhotes. E quando vem o primeiro está forte. Ele saiu bem, está forte. Ele cai no chão e já sai andando em seguida. Já acompanha o rebanho. Mas o segundo, não. O segundo, quando cai, ele fica. Ele não tem forças. Ele está fraco. A luta do parto foi grande para ele. Nesse momento, a mãe que foi embora, ele fica sozinho. Fica sozinho? Não fica sozinho. Lembra? O pastor nesse período está atrás. Então ele cata essas ovelhas no colo. E às vezes coloca no pescoço. E diz, vamos embora, vamos adiante. É sob esta figura que o profeta disse o seguinte: ainda que uma mãe venha se esquecer dos seus filhos, eu não me esquecerei de ti. Resista no dia mau. Haverá tempo que o pastor vai na sua frente. Mas quando precisar, ele vai estar atrás. Catando os caídos, fortalecendo os fracos e levando até o porto desejado. Meus irmãos, o dia mau existe. Ele vem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, recebem dele fortalecimento, revigoramento, renovação espiritual, revestimento de poder, e eles vão de força em força, cansados muitas vezes, mas ainda perseguindo. Ainda perseguindo. Em último lugar, por que nós precisamos do revestimento do poder de Deus? Para cumprirmos completamente a nossa missão cristã. Versículo 19 e 20 do capítulo 6 de Efésios, diz, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente. Deus fez de cada cristão um representante seu na terra. Oh, glória! Dá um glória aí, irmão. A gente fica muito quietinho às vezes, né? Não é pecado falar amém não, viu? É verdade, né, pastor? Aí, ó, pronto. Veja aí no texto, Paulo diz, pelo qual sou um embaixador. Meu querido, todo salvo é um embaixador de Jesus Cristo e do Evangelho. É um representante legal. E quando ele representa bem, as bênçãos do Evangelho vão com ele, sobre quem ele estender a sua mão ou pregar o Evangelho. É por isso que Jesus disse aos discípulos, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Veja, uma pessoa pode ser abençoada ou não por um servo de Cristo. Uma casa pode ser abençoada ou não por um representante de Cristo. Há um juízo estabelecido sobre os que rejeitam os servos do Senhor. Porque todo crente é o embaixador de Cristo no mundo. Por isso ele tem que ser cheio, revestido do poder de Deus. Por isso Paulo não parte para a luta, esta batalha, nas próprias forças, às próprias custas. Mas ele pede aos irmãos, orem irmãos por mim. Todos nós precisamos do poder do Senhor. E eu termino aqui. Poder para perseverar diante dEle, sem cair, sem enfraquecer, sem desanimar. Para permanecer orando, estudando a palavra, permanecer com uma vida pura e santa, permanecer em comunhão e longe do pecado. Irmão, permaneça diante de Deus pelo amor do nome dEle. Segundo, para andar com sabedoria para a consecução de fora. Aprenda a remir o tempo, aproveite as oportunidades, tenha uma palavra temperada com sal.
Terceiro, poder para enfrentar o nosso arquirrival inimigo, o diabo. Ele é violento, ele é astuto, ele é perigoso, ele muda de suas estratégias, ele é feroz, ele ruge como um leão, ele rouba, ele mata, ele destrói. Você precisa do revestimento do poder de Deus para conseguir permanecer firme, para enfrentar o dia mau. O dia mau existe, irmãos. O dia mau vem. Nesse dia as pessoas tremem, choram, alguns se iram, outros reclamam, uns desanimam, outros abandonam a fé. Mas por que não se revestem do poder de Deus? Revista-se do poder do Senhor. Lembre-se, o pastor às vezes vai à frente, mas algumas vezes ele vem atrás. Precisamos do poder do Senhor para sermos fiéis embaixadores. Somos seus filhos, somos seus representantes, somos seus servos. É verdade que uns estão cansados, outros arrebentados. Alguns na batalha perderam partes do corpo, outros estão cheios de marcas. Mas eu te garanto, nenhum soldado deixará de entrar no céu. Nenhum. Temos um pastor que vai nos sustentando em meio às grandes batalhas da vida. E às vezes ele socorre os fracos. Todos chegaram lá ao lar esperado. Por esta razão eu termino. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor te fortaleça. Oremos. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ah, quanto carecemos do Senhor. Desesperadamente carecemos, Senhor. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos que o teu Espírito Santo nos encha. Trabalhe em cada área da nossa vida. Molde cada área da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus nós precisamos, nós confessamos. A Deus, nós não podemos viver conforme queremos. Nós não podemos nos entregar aquilo que está diante de nós. Nós não podemos nos dar por vencidos. A batalha às vezes é dura. A batalha às vezes é árdua, Senhor. A batalha às vezes é renhida. Mas nós temos um general e Ele é Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o supremo pastor de nossas almas. Ah, Deus, quanto precisamos do Senhor. Pai, vem nos visitar. Pai, vem operar em nossas vidas. Vem causar um avivamento espiritual. Um avivamento bíblico. Vem operar em nós, Senhor. Vem transformar-nos para o louvor do teu nome. Vem, ó Deus. Ó, visita a tua igreja. Visita a tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não nos entregue a nós mesmos. Não nos entregue, ó Deus, aos nossos desejos. Não nos permita cair no pecado, Senhor. Não nos permita distanciarmos-nos do teu altar. Ó Deus, o dia que o sacrifício não é queimado no teu altar, não sobe o cheiro suave às tuas narinas. Portanto, nos ajude, ó Deus, a cada dia apresentar o sacrifício vivo no teu altar. E que o poder do teu Espírito, no sentido bíblico, queime as nossas vidas. Ó Deus, transforme as nossas vidas para que ela seja gasta realmente de tal forma que suba no teu altar o cheiro suave de uma vida consagrada. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Eu oro por cada alma que está aqui. Oro por esta igreja. Oro pelas igrejas bíblicas do Brasil. Pelas igrejas que te amam e que te servem. Guarda elas, Pai. Sustente elas com a força do teu poder. Oro pelas famílias aqui representadas. Oro para que o Senhor nos dê intrepidez. Nós precisamos pregar mais, Senhor. Precisamos falar mais de Cristo. Precisamos, Deus, tenha misericórdia. Oro para que o Senhor nos leve em paz. Debaixo dos teus paternais cuidados. No nome de Jesus. Amém. Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. E neste poder, que o Senhor te abençoe.